Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. E sexta-feira à noite no outono, nas ruas tranquilas e silenciosas de Providência, a luz dos postes de luz banhava as calçadas com um tom dourado. O vento fazia as folhas ruivas caídas dos bordos dançarem, traçando espirais silenciosas no chão. Era uma daquelas noites em que o mundo parecia desacelerar, suspenso entre o frio do pôr do sol e o calor frágil de um momento compartilhado. Daniel Morial, 47 anos, caminhava com passo tranquilo, segurando ternamente a mão de sua esposa Clara. Eles estavam saindo de um pequeno restaurante italiano aninhado entre duas antigas fachadas de tijolos. Um lugar intimista e despretensioso que poucos conheciam e que eles haviam escolhido para comemorar seu 14º aniversário de casamento. Clara usava um vestido azul meia-noite, simples mas elegante, que abraçava delicadamente suas curvas. A cada movimento, seu aroma de lavanda deixou para trás um rastro sutil, quase nostálgico. Seu riso, claro como um sino, ainda ecoava no beco, um eco de uma cumplicidade que cultivavam há anos. Às vezes, ela parava para admirar uma vitrine ou comentar sobre as decorações de Halloween penduradas nas sacadas, enquanto Daniel a ouvia em silêncio, com um sorriso suave nos lábios. Ele, num terno sóbrio com a camisa aberta no colarinho, ostentava a elegância discreta de homens que não têm mais nada a provar. Os cabelos grisalhos emolduravam um rosto calmo, marcado pelo tempo, mas sem amargura. Barba grisalha, cuidadosamente ajustado, acrescentava a sua aparência equilibrada. À primeira vista, Daniel parecia comum demais. O homem quieto e organizado que vive para sua esposa e prazeres simples. Mas por trás dessa fachada de serenidade, por trás desse olhar quase cinza, estava se escondendo algo antigo, uma densidade invisível, uma tensão que ele continha, um instinto que reprimia. Seus gestos, sempre lentos e precisos, não eram os de um simples funcionário público aposentado, mas de um homem treinado para antecipar, para controlar cada detalhe do seu ambiente. Naquela noite, enquanto observava distraidamente as sombras dançando nas paredes, seu cérebro, sem querer, já estava mapeando as questões. Notou os rostos contraídos, os carros estacionados muito perto, um reflexo antigo, como se uma parte dele nunca dormisse. Clara não fez mais perguntas. Ao longo dos anos, ela passou a entender que o marido carregava um silêncio pesado demais para ser compartilhado. Sabia apenas que ele havia trabalhado para o governo em algum setor obscuro sobre o qual nada falava. Ele evitava filmes de guerra, nunca usava relógio no pulso direito e não suportava o barulho dos helicópteros à noite. Mas o que mais a incomodava eram estas noites tempestuosas, quando a chuva batia nas janelas e Daniel, dormindo, murmurava nomes que ela desconhecia. Fragmentos de um passado que ele havia enterrado profundamente, como uma bomba desarmada, mas nunca realmente desativada. Ela o amava. Por sua gentileza, por sua paciência, pela maneira como ele a ouvia sem jamais julgá-la. Na calçada do outro lado da rua, à sombra de um poste de luz quebrado, 3 figuras estavam encostadas em um Chevrolet Impala velho e surrado, coberto de pichações e adesivos desgastados. A pintura descascada indicava anos de abandono. O motor ainda funcionava fracamente, como uma respiração áspera. Música trap tocava alto em um alto-falante rachado. Eles estavam lá como cães de guarda sem rumo, vagando mas agressivos, procurando um pretexto. Trey, o líder, usava uma jaqueta de couro preta grande demais para ele, com ombros salientes, mais por atitude do que por porte físico. Seu olhar era o de um predador preguiçoso, ávido por existir aos olhos dos outros. Seu sorriso maligno revelou um dente de ouro que ele gostava de exibir sempre que ria. Ao seu lado, rico, alto e anguloso, com o rosto seco como uma lâmina de barbear, andava em círculos, incapaz de ficar parado. Olhava ao redor, piscando como se procurasse algum perigo invisível, ou uma plateia. E então Shaw, enorme, largo como uma porta de geladeira, com os braços cruzados sobre uma camiseta esticada. Mascava chiclete com uma lentidão provocante, os olhos semicerrados, como se estivesse cansado demais para se interessar pelo ambiente, mas pronto para explodir. Quando Clara e Daniel passaram por eles, o silêncio respira limpo. Trey estreitou os olhos e então, com um assobio gorduroso, disse: "Ei, princesa, esse é o seu homem? Sério? Ele está te levando para o bingo ou é seu professor de matemática?" Rico caiu na gargalhada, uma risada nervosa, alta demais. Shaw estalou a língua. Clara, surpresa, apertou a mão de Daniel com mais força. Ele não respondeu, mantendo o olhar fixo à frente. Ele pressionou suavemente a palma da mão de sua esposa, como se quisesse dizer-lhe: "Estou aqui. Continue andando."
Ignore-os. Estamos indo embora, sibilou ele. Mas essa calma só alimentava a estupidez. Rico, sentindo a adrenalina subir, deu 2 passos à frente, balançando o corpo como um boxeador antes de uma luta. Espera aí, gata. Você vai mesmo passar a noite com esse cara? Vamos lá, vamos te mostrar como é um homem de verdade. Clara estremeceu. O medo frio a percorreu. Mas antes que pudesse reagir, Daniel ficou na frente dela, num movimento tão fluido que parecia pré-programado. Ele não gritou. Ele não levantou a voz. Sua calma era perturbadora. Este é seu último aviso, disse ele simplesmente. Sua voz era calma, mas ríspida. Recuar agora seria uma decisão sensata. Trey deu um passo à frente, braços estendidos, zombando. Nossa, ele está usando palavras grandes. Vai nos dar sermão, vovô? Vai dormir. E num gesto rápido, ele empurrou Daniel violentamente contra a carroceria. O impacto ressoou através do metal, alto e brutal. Clara gritou, instintivamente estendendo a mão para ele. Daniel fique no sol, apoiado num joelho. Sua cabeça estava baixa, sua respiração curta. Um silêncio glacial caiu. Os 3 bandidos estavam jubilantes, eles tinham acabado de dominar seu alvo. Estavam no topo de seu micromundo, convencidos de que eram os reis de um território sem lei. Mas eles não tinham visto a mudança. Não viram o leve movimento do pescoço de Daniel. O discreto esticar dos dedos. A pequena mudança em sua respiração, que passou de uma respiração lenta para uma ritmo de batalha. Seu olhar, quando levantou a cabeça, não tinha nada mais comum. Ele não era mais o homem de olhar gentil que admirava a esposa à luz de um restaurante. Ele havia se tornado algo esquecido. Uma presença silenciosa, feroz, metódico. Clara, ainda parada junto à porta, sentiu algo primitivo invadi-la. Ela instintivamente deu um passo para trás, sentindo a tensão mudar de estado. Não era mais humilhação, nem mesmo raiva. Era outra coisa. Um cheiro de guerra. Daniel levantou-se lentamente como uma fera acordando de seu sono. Seu maxilar se contraiu. Seus ombros se endireitaram. Seus olhos examinaram o terreno com precisão clínica. Clara, com os olhos arregalados, viu no homem à sua frente, um estranho familiar. Não era medo que ela sentia. Era estupor, quase tonto. E ela entendeu. Algo tinha acabado de despertar. E não ia parar. Daniel se endireitou sem pressa, como se o tempo tivesse acabado de mudar a densidade ao seu redor. O caos, o barulho, os insultos, o riso zombeteiro, tudo pareceu desaparecer em sua mente. Havia apenas silêncio, denso como a frente de uma tempestade. Ele olhou brevemente para Clara. Seu rosto não demonstrava raiva nem medo, apenas determinação gelada, forjada em anos de sombras e missões secretas. Ele tirou lentamente o paletó, com um gesto comedido, quase cerimonial. Dobrou-o cuidadosamente, como um soldado dobrando suas bandeiras antes da batalha. Então, entregou a vestimenta à esposa. Entre no carro, Clara, e feche os olhos. Sua voz era calma, inexpressiva, mas cada sílaba soava como um sino fúnebre. Clara deu um passo para trás, com o coração batendo forte. Daniel, não. O que você vai fazer? Ele a encarou. Não havia nenhum traço do marido terno em seus olhos. Apenas algo desconhecido, algo assustador. O que eles acordaram. Ele então se virou para os 3 jovens que haviam parado de rir. Algo na atitude de Daniel havia acabado de mudar a temperatura do ar. Ele não precisava gritar, era seu corpo, seu olhar, seu silêncio que falavam. Seu passo era fluido, sem hesitação, como se dançasse com um inimigo invisível, já calculando trajetórias antes do menor movimento. Rico, ainda nervoso, queria atacar primeiro, acreditando que poderia assumir a liderança. Desferiu um golpe largo, brutal e mal controlado, mais para impressionar do que para acertar. Erro fatal. Daniel não se esquivou. Ele absorveu o movimento, abaixou-se no momento certo, agarrou o pulso de Rico e, num gesto brusco, preciso como um bisturi, torceu em um ângulo impossível. E estalo seco, seguido de um grito. Rico caiu de joelhos, agarrando o braço deslocado com lágrimas brotando de dor. Trey, em pânico, puxou um faca borboleta, desdobrando desajeitadamente. Eu vou abrir a porta para você, seu velho idiota. Mas Daniel já estava em cima dele e ele deu um passo à frente rapidamente e lhe desferiu um golpe forte, externo, prendendo a respiração, e então seguiu com um golpe na cavidade da garganta. Trey cambaleou para trás, com os olhos revirados, incapaz de falar ou respirar. Ele desabou com um suspiro rouco, a arma ainda na mão. Deshaun, que estava em segundo plano até então, entendeu que esta não era uma luta comum. Não foi nenhuma luta, foi uma demonstração. O instinto de sobrevivência tomou conta. Ele girou nos calcanhares, queria fugir, mas Daniel salta como um felino.
Seu pé descreveu um arco preciso, um chute circular perfeitamente executado, que atingiu de chão na têmpora. O impacto foi abafado. O colosso literalmente voou contra a parede de tijolos e desabou com um gemido, grogue, braços cruzados. O silêncio caiu novamente. Os transeuntes paralisados à distância nem ousavam filmar. A cena não se parecia em nada com uma performance de rua. Era ritual com um poder frio e controlado. Como se um predador ancestral tivesse acabado de mostrar o que era o verdadeiro poder. Clara estava sentada no carro, olhando pela janela com as mãos tremendo no colo. Seus lábios se moveram silenciosamente. Não era medo, nem mesmo choque. Era a mais absoluta incompreensão. Ela tinha vivido com este homem, dormido contra ele, compartilhado sua vida. Mas o que ela acabará de ver não pertencia ao mundo civil. Ele não era marido, ele não era cidadão. Era um guerreiro, e fantasma da guerra, e instrumento forjado pelo Estado então liberado no mundo com a ilusão de paz. E hoje à noite, a besta abriu um olho. Sirenes uivavam no horizonte, separadas pelo ar frio da noite. O eco reverberou nas paredes de tijolos, crescendo como o anúncio de um evento que ninguém mais poderia controlar. Patrulha policial romperam no beco a toda velocidade. 2 policiais saíram correndo, armas em punho. Luzes piscantes projetavam flashes azuis e vermelhos nos rostos tensos dos espectadores. O chão estava coberto de destroços, gemidos e olhares aterrorizados. Um dos bandidos vomitava, outro chorava, o terceiro estava imóvel. O agente mais jovem, oficial Benton, correu direto para Daniel, pensando ter visto um agressor perigoso. Ele gritou: "Está tudo bem aqui? Senhor, o senhor precisa se afastar imediatamente e..." Mas o seu colega, Sargento Jenkins, um veterano de rosto afundado, parou de repente. Seus olhos se arregalaram, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ele agarrou abruptamente o braço do seu companheiro de equipe. "Pare! Agora mesmo!" "Mas por quê? Esse cara acabou de derrubar 3 deles." Jenkins caminhava lentamente, como se cada passo trouxesse de volta memórias que ele preferia esquecer. Ele olhou para Daniel com cautela misturada a profundo respeito. "Ah, meu Deus! Você está Daniel Morial?" Daniel não respondeu de imediato. Ele olhou lentamente para o policial, seu olhar tão calmo quanto penetrante. Jenkins empalideceu. "Espectro." Benton franziu a testa, confuso. "Quem?" Jenkins, com os olhos fixos em Daniel, respondeu com uma voz profunda, quase solene. "É um nome de código. Do programa Sentinela Fantasma. Forças Especiais Clandestinas. Operações Secretas. Vi o arquivo de treinamento dele. Ele fazia parte de uma unidade de apagamento. Esse cara sobreviveu 17 missões impossíveis, sem reforços, sem cobertura, muitas vezes sem retorno oficial. O tipo de soldado que você só envia quando a missão não tem mais chance. Ele desapareceu há mais de 15 anos. Achávamos que ele estava morto, ou que havia sido enterrado em algum lugar com seus segredos." Daniel assentiu lentamente. "E desliguei há muito tempo. Saí de tudo isso. Tentei me tornar um homem normal. Mas esta noite, essas crianças me acordaram outra coisa." Jenkins virou-se para os bandidos no chão gemendo, alguns em choque. Fez um sinal rápido para o rádio. "E mandei uma ambulância. Vários feridos. Nenhum perigo imediato." Trey, deitado no asfalto com a boca sangrando, encarava Daniel como se observasse uma entidade sobrenatural. Seus lábios tremiam. Você não é humano, cara." Daniel se aproximou, seus passos lentos ecoando no beco silencioso. Ele se abaixou com os olhos fixos nos do jovem. "Eu sou um homem, mas eu vi o que os monstros fazem. E se você continuar a desprezar os outros, a acreditar que é invencível em sua própria ignorância, você se tornará um deles." Ele se levantou e caminhou até Clara, que ainda estava sentada no carro, com os braços em volta do corpo, paralisada. Daniel pegou a jaqueta que ela segurava e a colocou de volta em seus ombros sem dizer uma palavra. Sentou-se lentamente ao lado dela, sem olhar para ela a princípio. O silêncio entre eles era pesado, quase sagrado. Clara, com a voz trêmula, quebrou o silêncio. "Quem é você realmente?" Daniel respirou lentamente, com os olhos perdidos na rua agora silenciosa. "Eu sou aquele com quem você se casou. O homem que te escuta à noite quando você fala sobre o seu dia. Aquele que te observa dormir como se fosse um milagre." Um breve silêncio então. "Mas antes de você eu era outra coisa. Uma arma viva, moldado por anos de treinamento, missões, sangue. A fantasma sem passado, apenas um codinome, usado como ferramenta. Fiz o que me mandaram. Obedeci. Sobrevivi. E pensei que era disso que se tratava proteger o país." Ele finalmente se virou para ela.
Seu olhar havia se suavizado. Humano novamente. E então um dia conheci uma mulher. Você que me mostrou que realmente era paz. A verdadeira luta não era no campo. Era aprender a viver sem matar. Clara, com lágrimas nos olhos, lentamente colocou a mão sobre a dele. Sua voz era um sussurro. Você não é o que eu vi esta noite. Você é o que eu vejo todas as manhãs. Você é quem faz o meu chá. Quem se preocupa quando tuço. Quem me ama em silêncio. Daniel olhou para baixo, tomado por uma emoção que não experimentara no campo de batalha. Apertou delicadamente os dedos dela nos dele. E talvez seja você meu verdadeira missão. Algumas semanas depois, a calma retornou às ruas de Providence. O outono dera lugar a um inverno tranquilo. As folhas mortas não passavam de lembranças, levadas pelo vento como os ecos de uma noite memorável. Uma noite que alguns jamais esqueceriam. Trey, Rico e Deshaun deixaram a cidade discretamente. Sem brigas, sem despedidas. Apenas uma partida silenciosa, como sombras desbotadas. Dizem que Trey foi para o norte, para uma pequena cidade na Pensilvânia. Ele teria encontrado trabalho como auxiliar de enfermagem em uma casa de repouso. Uma vocação surpreendente para aqueles que o conheciam como arrogante e impulsivo. Mas as cicatrizes daquela noite, invisíveis para os outros, permaneceram vivas. Um dia, enquanto ajudava um ex-soldado acamado a ajustar seu cobertor, o velho olhou para ele por um longo tempo. Você está tremendo. Por quê? Trey sorriu tristemente, seu olhar perdido. E porque um dia eu vi o diabo. Mas ele tinha os olhos de um homem em paz. Ele não falava sobre isso com frequência. Mas quando fazia, era sempre com a mesma frase. Há homens que você conhece uma vez, e isso te muda para sempre. O nome dele era Daniel. Mas para mim, ele era um fantasma. Um aviso vivo. Rico, enquanto isso, voltou a morar com a tia no Bronx. Ele mudou completamente de aparência. Raspou a cabeça e saiu das ruas. Agora trabalha em uma oficina mecânica e nunca fala sobre as noites em que passou agindo mal. Para aqueles que lhe perguntam por que se tornou tão calmo, ele simplesmente responde: eu achava que era forte. Até o dia em que me deparei com uma parede em forma de homem. Quanto a Deshaun, ele entrou em um programa comunitário para jovens infratores. Ironicamente, ele agora ensina gerenciamento da raiva. Ele costuma começar suas sessões com estas palavras: aprendi a respirar. Porque um cara me mostrou o que acontece quando você não ouve os sinais. Ele não me derrubou só, ele me acordou. Em Providence, os rumores se acalmaram. Mas aqueles que testemunharam aquela noite, ou mesmo aqueles que simplesmente ouviram as histórias, instintivamente baixam a voz quando passam Daniel Morial. Ele continua caminhando todas as manhãs de sábado de mãos dadas com Clara no parque à beira do lago. Eles falam sobre tudo. Sobre nada. Flores que demoram a desabrochar. Chocolate quente para experimentar. Sobre a vida que segue. Mas às vezes, um transeunte cruza o caminho deles, diminui a velocidade ao vê-los e então para. Não para pedir uma foto. Não para conversar. Só para olhar e pensar. Porque quem sabe, já não ri. Eles veem em seus olhos uma luz calma, mas também um fogo ancestral. Uma figura modesta, mas uma aura pesada como aço. O homem de barba grisalha com um passo vagaroso não é apenas um aposentado discreto. Ele é um homem que você só provoca uma vez. E que mesmo em silêncio, lembra ao mundo que algumas sombras nunca dormem.